Hoje nós queremos aqui comentar sobre essa última declaração deste homem que se apresenta aí como Papa Leão XIV, que causou muita polêmica no mundo inteiro e, inclusive, nós fazemos questão de colocar aí esse vídeo que mostra o que ele está dizendo, está em inglês, mas depois nós vamos explicar melhor. Someone who says I'm against abortion but says I'm in favor of the death penalty is not really pro-life. So someone who says that I'm against abortion but I'm in agreement with the inhuman treatment of immigrants who are in the United States, I don't know if that's pro-life. So they're very complex issues. I don't know if anyone has all the truth on them, but I would ask first and foremost that there be greater respect for one another and that we search together both as human beings, in that case as American citizens or citizens of the state of Illinois, as well as Catholics, to say we need to, really look closely at all of these ethical issues and to find. Então as pessoas ficaram indignadas com essa declaração dele, porque, segundo o que ele está dizendo ali, se uma pessoa é pró-vida, não adianta essa pessoa estar somente contra o aborto, mas ela teria que estar também contra a pena de morte e ela teria que estar também buscando condições melhores para os migrantes. Não é à toa que muitas pessoas ficaram indignadas com essa fala desse homem, que está aí como que se considerando um Papa da Igreja Católica. Como nós sabemos muito bem, normalmente o Papa é alguém que tem uma assistência de Deus. Então ele tem uma assistência de Deus não somente para julgar questões de fé, mas também questões de moral. Então, com isso, um Papa sabe exatamente o que é pecado, o que não é, o que é grave, o que não é grave, e dentro desse aspecto é que ele vai nos dar a doutrina. E é por isso que a Igreja espera do Papa a doutrina. Conforme Jesus mesmo, ele disse para São Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu confirma os teus irmãos. Então essa palavra de Jesus para Pedro se refere também a todos os sucessores de São Pedro que têm a assistência divina para confirmar aqueles que são os irmãos, ou seja, aqueles que são católicos, na verdadeira fé e na moral católica. Então, entre as muitas reações que nós observamos aí em torno dessa afirmação de Leão XIV, nós podemos destacar aquilo que diz Monsenhor Viganò, quando ele afirma que, dizendo que estes são temas muito complexos, Prevost tira a legitimidade da condenação que vários bispos americanos fizeram contra os comportamentos e os avanços de Blaise Kupik, e isso leva os fiéis a acreditar que a pena de morte ou a rejeição de imigrantes ilegais devem ser considerados no mesmo nível que reprovamos a matança de uma criatura inocente no ventre de uma mãe. Então, esse comentário de Monsenhor Viganò realmente é muito importante, porque ele está dizendo aqui que, da forma como Prevost, ou seja, Leão XIV, fez essa afirmação dizendo que esses temas são muito complexos, ou seja, que ele, que se apresenta como Papa, não tem capacidade de julgar esses temas, dizendo simplesmente que são temas muito complexos, e com isso ele acaba tirando a legitimidade desses bispos norte-americanos que estão reclamando por causa desse tal bispo Blaise Kupik, que, como nós sabemos, é um bispo escandaloso e que tem facilitado muitas coisas no sentido do avanço dessa aceitação dessa questão de gênero, ou também em relação à ideologia LGBT. E, no final das contas, ao invés de Leão XIV dar o seu consentimento a esses bispos americanos que já julgaram a questão e que já estão ali trabalhando contra o aborto, e dizendo claramente que os Estados Unidos têm que dar um passo atrás nisso, ou seja, condenando o aborto, que é a matança de uma criança inocente. Ao invés disso, ele simplesmente consegue fazer com que tudo isso
fique como uma coisa assim nebulosa e a gente coloque no mesmo patamar a questão dos imigrantes, a questão da pena de morte e a questão do aborto. Sendo que a pena de morte é uma coisa legítima, como nós aprendemos da própria doutrina católica. Agora, para Leão XIV, se a pessoa é pró-vida, então ela não só tem que ser contra o aborto, mas também tem que ser contra a pena de morte. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você condenar à morte um criminoso. Criminoso que seja num grau muito grave. E outra coisa é você proteger a vida de uma criança inocente. Então você percebe que não tem nada a ver o nível de comparação. Além de colocar também essa questão dos imigrantes, porque então, se nós somos pró-vida, nós também temos que defender os imigrantes em todas as situações. Espera aí, também está confundindo tudo. E ainda para piorar, ao invés de esclarecer as coisas e deixar claro ali a doutrina, como seria próprio de um papa, ele simplesmente diz que são questões muito complexas. No final das contas, ele de fato tira a legitimidade desses bispos que estão se levantando contra esse bispo escandaloso e contra esses políticos que ali nos Estados Unidos, como em toda parte do mundo, votam a favor do aborto. Que infelizmente isso faz parte de uma das propostas de todos os partidos de esquerda. Então, quer dizer que em nome da liberdade da mulher e em nome da dignidade da pessoa de escolher o que ela quer fazer da sua própria vida, então quer dizer que ela pode tirar o filho que está ali no seu ventre. Sendo que, diante de Deus, nós percebemos claramente que, uma vez concebida essa criança, ela tem direito à vida. E se a mãe não quer criar essa criança, então que ela termine a gestação e dê essa criança para outra pessoa. Essa é uma coisa que é triste, mas é possível. Agora, matar uma criança em nome da sua própria liberdade ou em nome do seu direito de fazer o que quer com o seu próprio corpo é uma incoerência total, porque a criança já não é o corpo da mãe, já é um ser humano que está ali numa gestação. Então tudo isso é muito triste e a gente percebe que o mal do aborto é uma das coisas mais graves do nosso tempo, que mostra até que nível que chegou essa nossa geração. O nível de egoísmo, nível de maldade e o nível de pecado. Mas o que eu considero também gravíssimo é que esse homem aí, que se apresenta como sucessor de Pedro e Papa da Igreja Católica, ele, se fosse um Papa verdadeiro, teria clareza de todas essas coisas e não colocaria assim essas coisas que não tem nada a ver na mesma panela. Então, ficou realmente muito feio para ele. E eu concordo plenamente com aquilo que diz aqui Monsenhor Viganò, mostrando que ainda existem bispos nessa igreja moderna que têm alguma consciência da doutrina moral da Igreja Católica. Enquanto que estes tais que vêm aí ocupando de forma ilegítima o lugar que seria de um Papa, estão chegando nesse ponto total de desorientação e de confusão, a ponto de questionar se realmente a pessoa é pró-vida se ele luta somente pelo aborto. Então, segundo ele, se você é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte e é contra os imigrantes, então você não é realmente pró-vida. Só faltou dizer que você não é católico. Então você percebe o nível de raciocínio. Então não basta ser contra o aborto, tem que ser pelos imigrantes e tem que ser contra a pena de morte. Agora, o que eles querem quando pregam esse tipo de discurso? Então aí você perceba claramente que, além de ser alguém que não é Papa verdadeiro e que não é legítimo para ocupar o trono de São Pedro, porque não tem a fé católica, esse homem está cumprindo uma agenda da nova ordem mundial e, pior, é um agente da esquerda para dominar a estrutura da Igreja Católica e levar as paróquias, as dioceses, a cumprir essa agenda esquerdista de permitir que todas essas coisas gravíssimas aconteçam.